Você está ouvindo Papo Spot, uma produção original da Spot Mediatek. Storytelling para marcas, histórias que foram muito bem contadas. Vamos falar sobre 3 pontos simples e essenciais que podem agregar muito para a tua marca contando uma boa história. Primeiro ponto, o que é o storytelling? Muita gente quer saber o que é o storytelling. Cara, é contar uma boa história. E quando a gente pensa nisso para uma marca, o que a marca quer? Criar uma conexão emocional. O que acontece quando você cria uma conexão emocional? Por que toda marca quer fazer isso com o teu público? Quando você cria uma conexão emocional, você muda comportamento de compra e consumo. Todas as grandes marcas, elas estudam comportamento de compra e consumo de todo o público dela. Quando você compra uma Coca-Cola, uma Pepsi, quando você compra uma geleia, um cereal, existem vários estudos sobre comportamento de compra e consumo. Como aquele consumidor toma uma decisão. Primeiro ele tem que ter a consciência e depois ele toma uma decisão. Então ele vai ter a consciência de, eu tenho uma necessidade para comprar esse produto. Depois ele vai tomar a decisão, ele vai ponderar e aí ele toma a decisão de comprar aquele produto ou não. Então esse estudo dessa jornada de compra e consumo, muitas vezes ela está ligada a um bom storytelling, que contou uma boa história para que aquele público, aquela persona, chegasse a um momento de decisão. E ali poder fazer uma tomada de decisão e comprar aquele produto que ela quer. Agora vamos falar, ponto 2, o poder do storytelling. O que ele faz realmente, né? Pensando num contexto neurocientífico, né? Contar uma história cria essa conexão emocional. De maneira biológica, o que está acontecendo no nosso cérebro quando você cria essa conexão emocional? Você está fazendo consolidações sinápticas muito mais fortes. Você está criando ramificações neuronais muito mais fortes, muito mais significativas. Uma vez que isso é feito, o seu cérebro vai estar mais conectado com aquele assunto, com aquela marca. Se a gente pensar, quais são os pontos chaves de uma contação de história? Você tem que ter um personagem, você tem que ter um ambiente, você tem que ter um conflito e uma resolução de problema, né? Então eu tenho um personagem, aquele herói, que entra num ambiente X, tá naquele mundo, ele cai naquele problema, aquele problema é imposto para ele muitas vezes, e aí ele vai precisar resolver aquele problema. E aí quando ele resolve aquilo, ele tem ali um momento final, aquele grande finale que, putz, legal, tô feliz agora porque eu superei um desafio e agora eu tô chegando num ponto que eu tô feliz por ter superado aquele desafio, estou emocionalmente mais equilibrado e superei um problema que eu tinha. Pensando até em superação, tem um grande case da Nike, né? A Nike, ela é uma empresa que trabalha muito com storytellings relacionados à superação, seja fazer uma maratona, seja correr ali uma pequena corrida, seja jogar um jogo de futebol, seja algum esporte, né? Então, quando ela elabora a comunicação dela, ela sempre vai estar pensando em contar uma história, seja o nadador ali que está usando o óculos da Nike, que ganhou aquela competição, seja alguém que está numa competição consigo mesmo, alguém que está pensando em, olha, eu preciso me superar, eu sou o meu próprio desafio, a partir dessa superação eu vou ficar feliz porque eu me superei. Então a Nike, ela é fantástica nessa contação de história e nesse storytelling que ela consegue montar relacionando isso ao produto dela. Nem sempre, ou raras vezes, a gente vê ela falando do produto. Ela fala da Nike, né? Então branding total aqui, né? Você vira fã da marca, né? Então aqui o grande objetivo, né? Como Nike, ela tá falando do produto dela indiretamente, porque você sabe que o produto dela é o melhor. Por que o produto dela é o melhor? Porque ele supera desafios. Então ele contou uma história que te leva a crer que você supera desafios com aquela marca e aí você compra o produto daquela marca que ele vai te oferecer depois. Pensando em alguns exemplos, né? Falei de Nike, mas tem outros que eu gosto muito. Dentre eles, Red Bull, né? Red Bull te dá asas, né? Então tem todo o storytelling ali do energético, que é a bebida que vai te levar vai te dar energia além, né? Tem o Bombril, 1001 utilidades, né? Então tem uma contação de história ali que um Bombril resolve um monte de problemas. Tem outra que também para mim é fantástica, que é da Coca-Cola, né, sendo a fórmula da felicidade, né? A gente associa muito Coca-Cola com Natal também,
que é o momento mais feliz ali do ano, para muita gente, óbvio. E você tem também uma construção de storytelling fantástica que recentemente, acho que 2022 ou 2023, teve essa comunicação, que foi do Boticário, né? Acho que uma das melhores propagandas que eu vi recentemente. Ela é de altíssimo impacto e fala da mãe que é julgada o tempo todo. Então você vê ali dentro de um tribunal uma mãe sendo julgada, né? E aí ele fala, olha, a mãe que deu uma maneira para a criança, que deu a chupeta antes da hora, que deu tela para a criança. Quer dizer, ela é super julgada, mas num contexto onde você cria um storytelling para falar que a mãe tem direito de tomar as decisões que ela acha melhor para o filho dela. Mas o quanto ela é realmente julgada por uma série de influenciadores, uma série de influências externas, e nem sempre ela tem a condição de tomar a própria decisão do que ela acha melhor para o filho dela, né? Então é fantástica ali a história que o Boticário conseguiu contar para falar ali do quanto a mãe tem que ter o direito de poder tomar decisões para os próprios filhos, né? Então vamos falar de canais e formatos para contar a sua história. Que canais que eu posso usar para contar minha história? Eu posso contar uma história por meio de um livro, eu posso contar por meio de uma rede social, posso contar num e-mail marketing, mas quando a gente pensa nesse canal, a gente tem que adequar muitas vezes aquela história para aquele canal. Para a tua marca, naturalmente você consegue pensar ali em estratégias para comunicar aquilo que você quer dentro de uma rede social. Naturalmente hoje é um dos formatos mais abrangentes, conhecidos e que mais impacta público a um baixo orçamento, né? Então você consegue calibrar bem o orçamento com a tua estratégia de contar uma história por meio de uma rede social. Agora é importante também você pensar em que experiência que você está entregando para o teu usuário final. Tenta pensar nessa conexão de fato com ele. A trilha sonora, a imagem, a locução que você tem ali. Então todos esses elementos que compõem a tua contação de história são importantes, né? Então você quer contar uma história de compre esse óculos e use esse óculos porque é melhor, porque ele tem um super diferencial. Então pensa em todos os elementos que você vai colocar naquela comunicação falando do teu óculos e por que ele tem um grande diferencial. Pensar nessas experiências, né? Quando você traz mais imersividade, não precisa ser um metaverso, não precisa ser uma realidade aumentada, uma realidade virtual. Pode ser algo mais simples, como uma publicação em rede social, mas tenta trazer essa experiência para o usuário, pensar na conexão emocional que você consegue fazer com o teu público. Para a gente terminar, quer uma dica essencial para você fazer uma boa comunicação e contar uma boa história? Seja simples. Uma vez que você começar a contar essa história, tenta pensar começo, meio e fim dessa história e a partir daí você começa a desenvolvê-la, tá? Mas nem sempre comunicar algo tão complexo vai ser efetivo. Tenta começar com um primeiro passo simples. Ganhou a atenção daquele público? Aí você consegue aprofundar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou o João Breni, CEO do Grupo Spot, neurocientista cognitivo e especialista em tecnologias multimídia. Obrigado!